pessoal, tudo bem? Nós vamos agora para, dentro da nossa disciplina Docência do Ensino Superior, nós vamos para o nosso segundo fórum, ou seja, o fórum número 2. Esse fórum, ele traz para nós essa dinâmica e essa reflexão sobre a aula expositiva, ou seja, aulas que muitos de nós passamos por ela, porque não havia tantos recursos para os nossos professores, mas que o professor chegava e com um giz na mão, né, uma anotação em um papel ou livro ali, ele chegava e dava aquela aula show para nós. Ou muitos chegavam e dava passava aquele momento conosco e nada ficava para nós. Então é chamado de aula expositiva, aquela aula em que é o professor, o quadro e um giz, né? Então vamos analisar essa aula e no final vamos deixar a nossa opinião sobre a aula expositiva, tá certo? Então, a aula expositiva se consolidou como prática pedagógica na Idade Média pelas mãos dos jesuítas, se transformando na estratégia mais utilizada nas escolas, quando não a única. A transmissão do conhecimento, sobretudo pela linguagem verbal, era uma corrente hegemônica. Acreditava-se que bastava o mestre falar para as crianças aprenderem. Nós vimos que isso já tem mudado muito. Hoje o aluno ele pode falar. Na aula expositiva, não. O professor fala, o professor dita. Então, se bem planejada e realizada, essa estratégia de ensino, em que você é o protagonista e conduz a turma por um raciocínio, pode ser o melhor meio de ensinar determinados conteúdos e garantir a aprendizagem da turma. Mas atenção, ela nunca pode ser o único recurso usado em classe e deve sempre fazer parte de uma sequência de atividades. Então, como utilizar uma aula expositiva? Não existe fórmula para determinar o momento de optar por essa estratégia de ensino. Ela pode abrir um assunto, ser usada no meio de uma sequência ou no fim dela. Isso é definido no planejamento, quando se avaliam os procedimentos a serem utilizados, de acordo com a disciplina, o conteúdo e os objetivos a serem alcançados, certo? Então, quais são as vantagens e as limitações desta aula? As vantagens: é útil para a introdução de qualquer assunto, possibilita apresentar o assunto de forma organizada, favorece controle do professor em relação ao conteúdo, sequência e duração da apresentação, não é ameaçadora para o estudante, já que não existe sua manifestação, pode ser adaptada aos mais diversos públicos. E as limitações: ela estimula a passividade dos estudantes, ou seja, o estudante não opina, não participa. Seu sucesso depende das habilidades do expositor, então ele depende tudo do professor, do método do professor, da linguagem do professor. Não possibilita levar em consideração as diferenças individuais. Então, é lançado para o todo. Então, essas são as limitações da aula expositiva. Vantagens e limitações. Por isso, eu faço esse questionamento para vocês, essa indagação. Durante muito tempo, a aula expositiva foi o único procedimento empregado em sala de aula. No século passado, no entanto, ela perdeu espaço na escola e até passou a ser mal vista por muitos educadores, já que se tornou a representação mais clara de um ensino diretivo e tradicional, que tem por base a transmissão do conhecimento do mestre para o aluno. Façam análise do material e dê seu ponto de vista sobre o método da aula expositiva. Eu coloquei até a página da página 39 a 43. Então faça análise desse material, leia sobre a aula expositiva, dê seu ponto de vista sobre esta aula, ok? Aguardo o comentário lá no fórum. Um abraço, se cuidem e até breve.